estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, porque hoje é quinta-feira, são 22 horas e 3 minutos e nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha para mais um programa Presença Espírita, na nossa 12ª temporada. Logo nós vamos estar fazendo aniversário no dia 3 de maio, daqui um mês praticamente, Eulécia. São muitos programas, aí 600 programas Presença Espírita no ar, trazendo sempre uma mensagem de alento, uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem da imortalidade da alma, que é o que o Espiritismo vem nos trazer: a crença em Deus, a moral do Cristo, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos. Que bênção essa, todos nós temos essas antenas psíquicas que nos possibilitam a comunicação com o mundo dos mortos, que estão vivos na verdade. Com eles nós podemos nos encontrar durante o sono através dessas mesmas antenas e podemos também nos comunicar através da mediunidade. E lembrando disso, Eulécia, ontem, dia 2 de abril, foi o aniversário de Chico Xavier. Se estivesse aqui na Terra, estaria em festa de seu aniversário. 106 anos. E trazendo para nós, do mundo dos espíritos, tantas mensagens de conforto. Essas mensagens elas permitem que a gente cresça em nós a esperança, né, Eulécia? Porque essa certeza de que os nossos entes queridos estão vivos do outro lado da vida, acaba com essa questão de que tudo acabou, é o fim, nunca mais vou ver, o que será de mim, né? Na verdade, a missão do Chico Xavier era realmente despertar as pessoas para a espiritualidade. Essa foi a grande tarefa, a grande missão, o grande missionário, o grande apóstolo do bem, que foi de fazer o despertamento através das cartas que ele recebia das mãezinhas, da espiritualidade, no programa Pinga Fogo, que ficou famoso, repercutiu pelo Brasil todo. Então essa foi a grande missão dele, de realmente mostrar para as pessoas que a vida continua, não termina somente na morte. E falando em vida, nós estamos nos aproximando da Páscoa. Sabemos que a Páscoa é uma celebração da vida. E vale lembrar que nós, como espíritas, nós temos que lembrar que nós que estamos nesse corpo reencarnantes, nós temos que lembrar que uma grande equipe espiritual está responsável por cada ser que está aqui na Terra. Todo espírito, antes de reencarnar, a espiritualidade pesquisa toda a sua ficha, digamos assim, e tem o seu apadrinhamento. Acompanham o ser, quando eles têm o privilégio de renascer, no seu renascimento, essa equipe vai acompanhando durante a primeira infância, até terminar a primeira infância, quando ele vai esquecendo todas essas lembranças do passado, que são inúmeras, e vai aflorando as suas paixões, as suas tendências, e que com a educação, com a disciplina e com a educação moral que é necessário dar a este ser, para que ele possa realmente ser educado e ser um cidadão que seja útil à sociedade. Então aí nós vemos que nós temos que valorizar essa vida, porque a reencarnação é muito importante. Nessa reencarnação, nós temos esse corpo, nós estamos aqui para resgatar os nossos débitos, para crescer espiritualmente, para evoluirmos. Porque se assim não acontecesse, se não houvesse a reencarnação, os nossos valores seriam atrofiados. Nossas qualidades intelecto-morais seriam atrofiados, e pela falta de convivência com outras criaturas, com a falta de convivência, de pôr em prática tudo aquilo que nós temos dentro de nós, bom e ruim. Então a importância, né, Silvia, da juventude, da educação, que hoje parece que está meio esquecida, os pais deixam para lá, mas principalmente na primeira infância. É muito importante a mãe, os pais, os educandos observar as tendências daquele ser
daquele ser ali, para poder educá-lo e através da disciplina. Não lembrando bem que não podemos sempre estar passando a mão na criança e pensando bem que também tem uma equipe toda atrás de cada espírito reencarnado, que ele é responsável por aquele ser, né? Então é toda uma equipe que está ali e nós temos que valorizar esse corpo que tem, não pensarmos só na Páscoa, né? Como a troca de ovos, de chocolate. Nós pensamos na decoração de Páscoa, é bonitinho de ver aqueles coelhinhos, é agradável de dar os ovos para as crianças, o chocolate, você ofertar para seus amigos, aqueles que convivem com você, um chocolate, é válido toda essa postura humana. Mas vamos lembrar ao fundo, né, que hoje o nosso convidado vai falar sobre exatamente, isso, né? Ele vai falar exatamente sobre isso. Então nós vamos lembrar ao fundo o que é realmente a Páscoa, que é a valorização da vida. É verdade, Eulécia. Hoje nós estamos fazendo um programa especial de Páscoa. O nosso convidado vai falar como o Espiritismo entende, porque na doutrina espírita não existem essas datas comemorativas religiosas. Nós fazemos as nossas comemorações pontuais, por exemplo, no dia 2 de abril foi aniversário de Chico Xavier. Então, uma ou outra casa espírita pode fazer uma palestra nesse sentido. Comemoramos o nascimento de Allan Kardec, sua morte, o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril, que é uma data importante para todos nós, mas não existe festejos dentro da doutrina espírita em datas religiosas. Mas, de qualquer maneira, nós acabamos nos inteirando e comemoramos indiretamente essas datas pelo fato de que muitos dos nossos parentes comemoram porque são católicos e para eles essas datas são importantes, eles fazem parte da nossa família. Nós comemoramos também desta maneira e respeitando as datas religiosas das outras religiões. Mas a Páscoa traz para nós esse sentido que a Eulécia falou, da espiritualidade, da religiosidade e da imortalidade. Porque quando nós comemoramos a ressurreição do Cristo, nessa época da Quaresma, da Sexta-feira Santa, depois do Domingo de Páscoa, que nos vem à baila todos aqueles acontecimentos que culminaram com a crucificação do Cristo, o que nós vivenciamos e relembramos dentro de nós é a ressurreição de Jesus, que é a prova cabal da imortalidade da alma. Então, a Páscoa para nós espíritas, ela é a representação da própria vida, da imortalidade do espírito, e nos faz relembrar então de que não há a morte do corpo físico, porque Jesus foi crucificado, uma lança foi introduzida no seu coração, ele realmente desencarnou na cruz. O seu corpo, segundo os relatos dos espíritos, Allan Kardec, foi levado por José de Arimateia e familiares para outros lugares, para ficar protegido. E ele apareceu a Maria de Madalena em espírito, conseguindo, com a sua força, com o seu magnetismo, impregnar esse corpo espiritual de elementos materiais de maneira a ser visto, palpado pelos seus apóstolos. E isso vem nos provar de quanto nós somos vivos, que com a morte do corpo físico, apenas a destruição da matéria, nós continuamos do outro lado da vida exatamente como somos, com todos os nossos sentimentos, e continuamos com o nosso progresso. A Páscoa é isso. E é esse sentido, Eulécia, da espiritualidade, da imortalidade, que devemos passar para as nossas crianças, criar na nossa casa esse senso do transcendente, do valor daquelas coisas que nós vamos levar, né? Porque muitas das coisas que nós temos, ou melhor, todas as coisas que nós temos materiais, passarão imediatamente para outras mãos, como nós falamos no outro programa, que farão do que temos aquilo que quiserem, e nós levaremos para o mundo dos espíritos aquilo que realmente nós construímos de virtudes. É aquilo que está no nosso espírito e não as coisas materiais, porque as pessoas se incomodam muito com a parte espiritual, e hoje mesmo todos nós sabemos de famílias que a hora que morre um dos membros, o pai ou a mãe, aquela briga para a divisão. Poucos são aqueles em que a divisão é feita em harmonia. Então devemos lembrar que é importante tudo isso, você ter bens materiais, mas que não seja
que não esqueçamos a outra parte, porque existe muitas fortunas imensas no nosso planeta que eles se incomodam com outras criaturas, que têm fundação, financiam pesquisas, hospitais, universidades, né? É para isso que o dinheiro veio, para você ajudar as outras criaturas a crescerem, a darem condições de educação, que é muito importante, né? Porque não importa a fortuna que você tenha, se você não tem educação, você não tem respeito pelo próximo, você não respeita o semelhante, não respeita a natureza, né? Tanto que no dicionário, ser rico significa ter em abundância. E ter em abundância, o dicionário não define o quê? Então, nós podemos ser ricos em bondade, ser ricos em gentileza, ser rico em sensualidade, ser rico em dinheiro, ser ricos em coisas boas e em coisas ruins. Então, ter em abundância as virtudes é o grande desafio que a vida nos impõe, já que o espírito ele está encarnado na Terra para um objetivo maior, que é o seu progresso. E com o seu progresso, ele alavanca também o progresso dos outros e do próprio planeta Terra. E, Eulécia, é um trabalho árduo aí de 80, 90 anos, 100 anos, e nós sabemos que depois nós retornamos para o planeta, mas é uma para troca o mundo. De experiência, isso, né, Silvia? Nós exatamente. Para trocar experiência. E o né? espírito só cresce assim, ele só cresce encarnando. O corpo, com a limitação dos sentidos, faz com que o espírito tenha que lutar. E no relacionamento humano é que as grandes aquisições espirituais são, então, são adquiridas pelo espírito, são as experiências. Bom, nós já falamos bastante, nosso convidado já chegou, está ali, esperando, para falar a respeito da Páscoa. A nossa página no Facebook já está online, você pode curtir. Hoje nós vamos sortear um livro em comemoração ao aniversário de Chico Xavier, e vocês podem lá deixar um comentário e no último bloco a gente sorteia. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. E hoje nós vamos sortear o livro Pinga Fogo, que é o programa escrito da TV Tupi, que aconteceu na década de 70, e que diz assim: o Brasil parou para vê-lo, descubra o porquê. O Brasil parou para ver Chico Xavier. Reencarnação, morte, evolução, psicografia, religião, mediunidade, família, educação, umbanda, homossexualismo, divórcio, milagres e muitos outros importantes assuntos são abordados por Chico Xavier. Essa é uma obra especial que traz na íntegra as duas históricas edições do programa Pinga Fogo da TV Tupi. O pessoal jovem nem sabe o que é TV Tupi, né? Nem sabe o que é TV Tupi, nem sabe de Pinga Fogo. Nem Pinga Fogo. Apresenta ainda material inédito, extenso repertório de imagens e notas explicativas e ilustrativas, além de índice geral com mais de 800 entradas, facilitando a consulta ao rico conteúdo. O espiritismo não foi o mesmo depois daqueles memoráveis programas. Agora você também pode compreender por que a trajetória do espiritismo no Brasil apresenta-se como antes e depois do Pinga Fogo com Chico Xavier. Então esse é o livro com várias fotos realmente do programa, e você pode então concorrer a esse livro. E nós vamos sorteá-lo no final do último bloco. Você tem que deixar na nossa página no Facebook: eu quero concorrer ao sorteio do livro, para poder participar. Bom, hoje nós estamos recebendo o Rafael Assad, que é palestrante espírita e que sempre responde aos nossos convites aqui para participar do programa. E hoje ele vai falar sobre... estamos a 15 dias da Páscoa, né? Bem-vindo, Rafael. Nós já demos uma adiantada, então, que o espírita ele não guarda a quarta-feira santa, como os católicos o fazem, apesar de respeitar, e não comemora a Páscoa nesse sentido, apesar de também oferecermos ovos de Páscoa às nossas crianças, nos alimentarmos na Sexta-feira Santa de maneira lá a reunir a família.
Mas ele vai explicar bem, e você também pode deixar sua pergunta aqui na nossa página no Facebook, alguma pergunta direta para ele. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite a você, Silvia, a Eulécia, aos nossos telespectadores. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, o que nós podemos falar a respeito da Páscoa? Na realidade, Silvia, a Páscoa, ela é muito antes de Jesus. A origem da Páscoa se dá na origem judeia. Ou seja, o povo hebreu, antes de Jesus, já comemoravam a Páscoa. Depois o cristianismo incorporou a Páscoa e nós, depois desses séculos que se passaram, nós viemos desvirtuando o real sentido da Páscoa. Ou seja, com coelhinhos, ovos de chocolates, muito pouco daquilo que realmente identifica a Páscoa no seu sentido raiz. Então, a Páscoa, ela se refere à questão de religiosidade. E religiosidade nos leva ao caminho dos sentimentos. Dos sentimentos de como nós vemos Deus, como nós sentimos Deus, Jesus, como que nós nos comportamos diante da vida e diante de Deus e de nós mesmos. Então, sem este campo dos sentimentos, sem essa viagem interior, nós não conseguimos realmente identificar o que seja a Páscoa. E realmente, nós somos convidados hoje a muitas reflexões. Dentre elas, nessas datas religiosas, nós tentarmos extrair delas o real sentido. Do Natal, da Páscoa, da Sexta-feira Santa e de tantos outros feriados religiosos que nos convidam à pura reflexão, a nossa mudança de valores, a nossa mudança de sentimentos, o nosso crescimento, a nossa ascensão espiritual. Então nós falávamos que a história da Páscoa, ela retorna ao mundo dos hebreus. Ou seja, lá atrás, quando eles eram escravos, eram escravizados por 4 séculos seguidos pelos egípcios. Então, a Páscoa foi comemorada durante a libertação do povo hebreu das mãos egípcias. Como que aconteceu isso? Eles tinham a sensação de que eles eram visitados pelo anjo da morte. E todas as vezes que o anjo da morte chegava em alguma casa que tinha o sangue do cordeiro, este anjo pulava esta casa. Esta era a ideia, a noção que eles tinham. Então, por que o cordeiro? Porque eles tinham um hábito. Eles ficavam na semana da Páscoa com o cordeirinho uma semana toda convivendo. Um cordeiro muito pequeno, convivendo com a família, com as crianças, com todos eles. Inclusive, ele ficava sempre dentro da casa, se alimentava junto, criava um laço de afetividade, um laço de amor, de companheirismo com toda aquela família. E ao final de uma semana, que era no final da sexta-feira, o cordeirinho era sacrificado. E por que isto? Porque a concepção de Páscoa é justamente uma concepção de libertação. E a libertação se dá pela dor, pela sensação de perda. Porque ela que efetivamente faz com que as autorreflexões se instalem na intimidade de cada alma. Então, eles tinham essa noção de que todas as vezes que o anjo da morte visitava as casas que tinham o sangue do cordeiro, ele pulava essa casa e impedia de o filho mais velho daquela família fosse sacrificado. Então, a ideia da Páscoa, ela surgiu de Pesach, que é um termo hebraico, que significa o quê? O pulo do anjo. Dali que surgiu o termo Páscoa. E depois, na vinda de Jesus, que chegou até nós, o que Jesus fez? Durante 3 anos seguidos, ele conviveu com seus discípulos. Eles fizeram parte de uma grande família.
eles viviam juntos, eles trabalhavam juntos. Jesus levantava cedo e com eles ia pescar. Jesus conviveu com as dores deles, sentiu a tristeza das imperfeições dos seus discípulos, mas sempre esteve junto. Curou doentes, cegos, paralíticos, leprosos, tantos necessitados, doentes do corpo e da alma que chegaram até ele. Jantava todas as noites na casa de Simão Pedro. Ele criou um laço de grande afetividade, inclusive curou a mãe de Simão Pedro. Então Jesus fez toda essa conexão espiritual com seus apóstolos e com toda a humanidade. E ao final dos 3 anos, Jesus reuniu os 12 e falou para eles: vocês vão me perder. Eu vou deixar a vida material, a vida corpórea, para voltar à vida incorpórea, ou seja, a vida espiritual. E vocês experimentarão a maior dor e sofrimento, porque vocês criaram um laço de conexão, uma afetividade comigo. E eu os amei plenamente. Eu envolvi-me com os sentimentos, com as emoções. Eu não os chamo de servos, eu os chamo de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. E quando eu partir, vocês terão a maior experiência de solidão, mas também de ascensão espiritual das vossas vidas. E mesmo no mundo espiritual, eu estarei ao lado de todos vós. Estarei junto, difundindo o cristianismo, amparando cada um de vocês. E quando vocês se reunirem em meu nome, lá eu estarei, ao lado de cada um de vós. Então, a ressurreição de Jesus, na acepção da palavra, ela, podemos assim dizer que fisicamente, quimicamente, biologicamente, ela não aconteceu. Por quê? Ressurreição quer dizer que aquele mesmo corpo que já havia cessado as suas faculdades físicas, químicas, motoras, sensoriais, que não havia mais como ter a vida, já que não tinha mais a energia vital, ela não poderia novamente voltar à vida. Então, aquilo que nós dizemos que é a ressurreição do Cristo, nada mais é do que a aparição dele em espírito, para mostrar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a todos aqueles que certamente viriam depois dele, que a morte não existe. Ele mostrou que a imortalidade é uma realidade e que todos nós somos criados para a imortalidade. Então, ele, o Cristo, foi o maior professor, o maior educador, o espírito mais perfeito que habitou o planeta Terra em todos os tempos. Ele veio nos ensinar o quê? A viver e a nos libertarmos da matéria. Ou seja, ele quis nos ensinar justamente a libertação, nos libertarmos da matéria, porque é ela que nos escraviza, ela que exerce sobre nós uma grande força, que nos impede de ascender. Nós temos que aprender a viver na matéria, cientes de que nós não somos dela e ela não é nossa, que mais dia menos dia nós voltaremos ao mundo espiritual e não levaremos nada aqui, pois somos apenas usufrutuários e não detentores dela. Bom, Rafael, nós ouvindo você falar assim, a gente tem uma dúvida bem grande a respeito de como viver na Terra em tempos em que se oferece para nós muita matéria. Porque a gente volta ao passado, na época do Cristo, se vivia da maneira mais simples possível, embora os grandes detentores de fortuna na época vivessem de forma nababesca, né, com todos os confortos possíveis. Mas a vida daqueles que conviviam com o Cristo era muito simples e não havia grandes ascensões materiais porque não se tinha o que oferecer. E hoje nós temos muita oferta material que brilha aos nossos olhos. Então a pergunta que eu deixo para o próximo bloco é como conviver no mundo
que tem essa característica, buscando a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade. Há uma receita para isso? Então nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Estamos recebendo hoje o Rafael, que está falando conosco a respeito da Páscoa, da visão espírita da Páscoa, mas a Eulécia quer fazer uma colocação antes do Rafael nos responder como viver no mundo material sendo um ser espiritual, como resistir a tantos chamamentos da matéria, a tantas ilusões que a matéria nos proporciona e viver essa nossa essência espiritual nesse mundo material. Eulécia. Pois é, como a doutrina espírita nos ensina a pensar, né? Ensina muito a gente a pensar. Fala sobre aquilo que você falou, Rafael, que você falando de Jesus, que ele deixou os ensinamentos e explicou que ele iria desencarnar, ia deixar ele sozinho, eles iam sofrer a solidão. Agora nós pensamos assim, se Jesus não tivesse feito isso, tivesse ficado muito mais anos, será que eles teriam essa oportunidade de crescimento? Se seria sempre... É como nós hoje, atualmente. Se você deixar teu filho e ficar a vida inteira do lado dele, orientando, adolescente, jovem, adulto, está sempre o pai ou mãe ali por perto, ou um professor que não desliga, não dá chance para os alunos crescerem, essa criatura, esse serzinho, ele não vai ter a chance de errar, corrigir, crescer, porque é assim que a gente aprende, é fazendo, né, Rafael? Então, é fazendo. Então, nós vemos que nós temos como nós falamos no primeiro bloco, nós temos que ter, sim, a orientação do pai, da mãe, na primeira infância, dos professores, mas terminou o curso universitário, a hora que você escolhe a sua profissão, pode ser uma profissão técnica, onde você escolhe vender, trabalhar para ganhar o seu ganha-pão, aí você tem que estar sozinho. Você tem que estar sozinho, porque senão, se você ficar sempre com uma pessoa ali do lado, você não tem crescimento, não cresce. Você vai ficar sempre na mesma. E os apóstolos, né, Rafael, quando após a morte do Cristo, eles tiveram que se virar, né? Inicialmente eles ficaram perdidos, alguns até ficaram deprimidos, entristecidos. Quiseram até desistir, né? Muitos quiseram desistir, se não fosse Pedro ali insistindo com eles, né? Então eles foram sofrendo realmente, apanhando ali, mas que levaram os seus ensinamentos, temos até a data de hoje. Então, Rafael. Jesus, ele ficou o tempo necessário. Ou seja, foi mensurado exatamente o período em que Jesus traria os seus ensinamentos, não apenas por palavras, mas principalmente pelo exemplo. Nós sabemos claramente que as palavras, elas incentivam, elas instigam, mas é o exemplo que conduz. E Jesus foi perfeito, tanto nas suas colocações como no seu exemplo. Então, o exemplo de Jesus foi tão marcante que já se passaram mais de 2000 anos e ele continua conduzindo a humanidade terrena. É claro que muitos discípulos vieram, muitos missionários ao longo dos séculos estiveram aqui conosco. A doutrina espírita, o Consolador prometido, também está aqui nos alavancando e nos sustentando. E como a Eulécia disse, é claro que todos nós temos um período de aprendizado, temos o período de maturação e temos que aprender a caminhar com as próprias pernas. Temos que admitir também que somos crianças ainda a nível espiritual, já que somos inferiores, mas a espiritualidade vai nos enviando para todas as regiões mais adequadas às nossas necessidades de aprendizado, já que cada encarnação ela é detalhada, ela é mensurada de acordo com a necessidade, com as limitações, com as fraquezas de cada criatura. Então nós estamos no lugar certo, na família certa, na cidade e no país certo, para que nós venhamos a ascender espiritualmente. E nós vemos também que muitos missionários vieram até o planeta Terra depois de Jesus. Dentre eles, os que mais nós já lembramos aqui, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que tem ainda
a bênção de estar conosco, nos conduzindo também, e tantos outros que estão aí e que aparecerão no momento apropriado, para que eles possam nos ajudar, sejam como rastros de luz para que nós possamos seguir. Jesus, inclusive, aproximadamente 1500 anos depois que ele havia voltado ao mundo espiritual, foi justamente naquele momento em que ele voltou numa das viagens que ele fazia à crosta da terra para analisar as sementes do seu evangelho. Foi quando ele decidiu que o Brasil seria a pátria do evangelho, que ele transplantaria da Palestina para o Brasil. Ele entendeu que a terra, ela estava às sombras novamente. Toda a luz que ele havia deixado, ela tinha novamente escurecido. Por quê? Porque os homens ainda no seu caminho de imperfeição, eles dependem ainda de rastros luminosos, eles dependem ainda do exemplo. Por isso que a espiritualidade está enviando esses missionários. Quando nós estivermos no mundo mais evoluído, consequentemente, nós não precisaremos de uma atuação tão ostensiva do mundo espiritual. Até a infância em mundos mais elevados, ela é mais curta. Por quê? Porque os espíritos já têm valores intelecto-morais muito mais aprimorados do que nós temos no dia de hoje. Rafael, e por que a necessidade ainda que a gente tem dos símbolos, né? Então, no Natal a gente tem aqui vários símbolos, e na Páscoa também, o símbolo do ovo, o símbolo do coelho, que acaba ficando mais forte, mais presente do que a própria espiritualidade. Na realidade, Silvia, nós temos que admitir uma coisa: a nossa fé ainda é bastante vacilante. Vemos claramente, por exemplo, numa sessão de passe. Nós não precisaríamos do médium passista ali aplicando o passe em nós. Por quê? Ao estarmos dentro do trabalho espírita, automaticamente as entidades espirituais, os benfeitores, estão nos atendendo. Mas como a nossa fé ainda é vacilante, nós precisamos ter a noção de que o médium passista está ali aplicando aqueles fluidos em nós, senão parece que nós não estamos sendo atendidos de acordo, a contento. Por quê? Porque nós ainda não temos a fé necessária. Então a simbologia de imagens, de datas, nos relevam justamente a esta questão. Ou seja, as fraquezas ainda, a falta de fé e de percepção que nós temos na vida espiritual. Então nós precisamos constantemente dessas datas para sermos lembrados, instigados e a nossa fé ser estimulada para que nós venhamos a somatizar e amplificar ela. Voltando àquela pergunta que você havia feito, como viver na Terra sem nos apegarmos à matéria. Até eu tenho uma história de um rei. Ele era muito querido entre o seu povo. Ele era um rei muito rico e era extremamente bondoso e doador. E quanto mais ele doava, maiores ficavam as riquezas dele. E tinha um sábio naquele palácio que ele renunciava à matéria, ele seguia as escrituras sagradas, ele meditava muito e ele sempre estava em processos assim de reflexão, até de perturbação, de instabilidade emocional. Ele não conseguia entender como que o rei, com toda a fortuna que tinha naquele palácio maravilhoso, ele era tão amável, tão equilibrado e tão adorado pelo seu povo. Ele foi até o palácio e pediu uma conversa com o rei. Ao chegar ao rei, ele disse: meu rei, eu que sigo as escrituras sagradas, tenho uma vida religiosa de renúncia material, eu sempre tenho os meus momentos de perturbação, de instabilidade emocional. Como o senhor, com toda essa riqueza, esse palácio luxuoso, consegue conviver com isto? E mesmo assim ser bondoso, ser doador, ser desapegado? E o rei falou para ele: quer conhecer o meu segredo? Então pegue esse lampião que está em cima do armário e visite todas as dependências do meu palácio. E só retorne aqui depois de ter visitado todas. Mas antes dele sair, ele falou que fique muito claro: se você deixar esta luz apagar, você morre imediatamente. E lá foi o sábio. Depois de aproximadamente 1 hora, ele retorna à sala do rei, com o lampião aceso.
mas ele estava trêmulo. E o rei perguntou a ele: então, agora conseguiu descobrir o meu segredo? E o sábio falou: meu rei, o pavor que eu estava de deixar essa luz apagar e perder a vida fez com que eu nem olhasse as belezas e as riquezas desse palácio. E o rei olhou para ele e disse: é justamente assim que eu vivo. Eu não deixo a minha luz interior apagar. Eu não deixo que as coisas exteriores, que a matéria, contaminem a minha existência. Porque eu sei que a minha luz depende de mim. E é justamente isto, se nós pegarmos os missionários da humanidade. Todos eles. Pegamos Chico, por exemplo, Divaldo, que faturaram milhões na venda das suas obras. Nunca ficaram com nada. Eles faziam questão de dizer que eles não eram o autor intelectual. Então eles não se sentiam no direito de cobrar nada por isto. Divaldo até relata sempre que ele pode, mas não deve ficar com nada, absolutamente nada dos seus livros, justamente porque ele não é o autor intelectual. Então nós vemos que todos os missionários da humanidade, eles não se apegam, eles fazem questão de viver na simplicidade, não por relegar a matéria, já que nós precisamos desse mundo material produzir alimentos, crescimento industrial, a geração de empregos. Isso só se faz com a multiplicação das riquezas. Mas nós temos que entender que a matéria tem que nos servir. Então nós não nos podemos nos escravizarmos a ela. Por isso que Jesus, quando apareceu aos apóstolos, o grande legado dele quis dizer o quê? A libertação. Ele veio nos libertar da matéria, porque a matéria, ela nos oprime. Ela afeta diretamente o nosso campo dos sentimentos e das emoções. Consequentemente, nos deixa escravos, aprisionados. E certamente o propósito da vida não é este. É nós cumprirmos a nossa tarefa no mundo terreno, aproveitarmos, usufruirmos, já que nós não somos donos de nada, apenas usufrutuários. E, cumprida a nossa tarefa, a nossa missão, nós voltamos para casa, cientes de que fizemos o melhor. Esse é o propósito, mas os homens ainda precisam caminhar, reflexionar para entenderem que nós somos do mundo, vivemos nesse mundo, mas ele não nos pertence a nível material, e sim a nível espiritual. Nós estamos quase terminando o programa Presença Espírita, temos um bloco ainda e você pode participar mandando perguntas ou então participando do sorteio do livro. Mande a sua pergunta para o Rafael e ele vai responder agora nesse último bloco. Nós temos ainda assunto para falar, aguardamos a sua participação. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos fazendo um programa especial da Páscoa. A Páscoa se aproxima daqui a 2 semanas, uma semana praticamente inteira de comemorações dos cristãos. Eu vou perguntar para a Eulécia como que ela convive com essa questão, ela que tem netos e que tem os ovos de Páscoa aí para distribuir. A gente faz tudo igual, né, Eulécia? A gente participa, né? A gente é espírita, mas nós temos que viver de acordo com o mundo, né? Nós não podemos vir aqui e querer ser diferente. Nós somos no mundo, temos que viver como mundo, como cidadãos, conforme as leis do mundo, as leis do nosso país. Então é muito importante, né? Porque lembrando também que essas datas comemorativas, como Páscoa, Natal, Dia das Mães, são datas assim que despertam as pessoas, tem sentimentos bons que tem dentro dela, são despertados
Então, por isso que é muito importante aqui a gente ter essas datas, porque nós precisamos dela, nós precisamos daquele incentivo de ter uma casa melhor, o incentivo de ter um carro melhor, de termos uma casa confortável, de termos uma roupa como gostamos. É importante isso, que isso aqui faz parte do nosso mundo. O que não pode é nós extrapolarmos esses desejos. Então, na Páscoa, nós ali ainda tem um netinho de 10 anos, outros já estão adolescentes, adultos, mas ainda é importante, eles recebem, eles esperam a Páscoa, a gente faz o ninho, a gente faz o coelhinho, apesar de coelhinho não bota ovo, né? Mas o costume é esse, de coelhinho trazer o ovo de Páscoa, então nós comemoramos assim, fazemos o enfeite no dia do almoço de Páscoa, a mesa é decorada com os coelhinhos, porque é agradável de ver, é muito mais agradável você sentar numa mesa, uma refeição com a família, quando aquela mesa está arrumada, educadamente, de uma maneira estética, linda de ver, é muito agradável. Isso faz parte da nossa existência, a gente ver as belezas da vida também, isso faz parte da nossa, ficarmos somente na parte grosseira, não, isso aqui não é contra o espiritismo, isso aqui não, Jesus não tinha no tempo dele, eu não vou ter, isso aqui é demais. Não, não é isso, nós temos que viver no mundo de acordo com o mundo, porque é o mundo que nós estamos. O que nós sempre frisamos, o que a doutrina nos ensina, é que a gente não extrapole, não sejamos egoístas, sejamos aquelas criaturas que nós trabalhamos para ter o nosso conforto, nossos bens materiais, mas que sejamos aqueles que olhem do lado e veja aquele que não tem nada, veja aquele que está pedindo pão, aquele que bate a sua parte, ainda quer uma comidinha, mas eu quero com um pedacinho de carne, porque lógico que ele não vê carne na vida dele, e tem gente que acha ruim. Vamos entender o nosso semelhante, que isso nos faz crescer espiritualmente. É darmos o pão, mas também darmos um sorriso junto, darmos um alento, procurar conversar essas criaturas. Então, a Páscoa a gente comemora, como todos comemoram, sem exagero. Eu gostaria de perguntar para o Rafael o seguinte: essa época, nós, nas nossas casas espíritas, nós fazemos muita mobilização para ganharmos chocolate e distribuirmos para as nossas crianças. E aí vem aquela lembrança da frase lapidar da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Como entender essa frase? Eu preciso dar as coisas para as pessoas, e quando o Espírito fala isso, de que salvação que ele está dizendo? Qual é a relação dessa salvação? Bom, primeiramente, Jesus ele não apenas recomendou a caridade, ele a colocou como condição absoluta para que os espíritos possam efetivamente se salvarem, ascenderem espiritualmente. Porque nós sabemos que essas atitudes nossas, que nós ainda falamos de caridade, na maior parte das vezes é beneficência, é fazer o bem. Porque Jesus, quando fazia a caridade, ele se doava nas coisas. É caridade, ou seja, é doação com amor. E nós temos que admitir que ainda nós não temos a capacidade de amar todos aqueles que nós ajudamos. Mas nós sabemos que a prática da beneficência, que é o ato de doar, de dar o seu tempo em benefício do outro, do próximo, da coletividade, é o exercício da fraternidade. E a fraternidade certamente no futuro nos levará ao amor verdadeiro, ao amor sentimento real. Então nós estamos aqui em processo de aprendizado, de crescimento, e automaticamente isso é o exercício que nós necessitamos. Por isso que nós falamos que estamos numa escola chamada Terra, que nos concede todas as oportunidades de crescimento, cada qual na sua condição, na sua família, na sua cidade, no seu meio existencial, porque ele está adequado à necessidade individual de cada um. Nós sabemos que vivemos esse mundo material, mas eu até assisti uma explanação do Haroldo, e o Haroldo relatava muito que cada um de nós, na sua profissão, por exemplo, você não precisa escolher outra profissão, não importa qual seja, desde a mais humilde até aquela considerada a mais nobre. Nós temos que fazer com espiritualidade, ou seja, colocarmos sentimento, respeito,
com o próximo, com aqueles que convivem, daqueles que fazem as trocas conosco, sejam serviços, sejam mercadorias, independentemente da nossa profissão, a fazer com espiritualidade, colocando sentimento, ação respeitosa em relação ao próximo e, consequentemente, a nós mesmos. Então, tudo isso é importante, ou seja, nós estarmos na escola terrena colocando os nossos valores mais elevados, respeitando, já que a lei do trabalho também é uma lei da natureza. Então, o progresso não se dá sem o trabalho. As espécies mais rudimentares trabalhavam. E o homem, a criatura que já tem o livre-arbítrio, uma inteligência ilimitada, por que não trabalharia? Evidentemente que todos nós estamos aqui em processo de crescimento. E essas ilusões da matéria que tem ao nosso derredor nos serve também como motivação e como teste de resistência para nós vivermos no mundo cientes de que nós não somos do mundo, que os apegos em demasia nos prejudicam e nos impedem de ser feliz, de crescer e de servir. A respeito da salvação agora, como é que a gente... Essa salvação, porque como a nossa origem cristã e católico-romana nos propõe essa questão da salvação, nós sempre ficamos pensando na questão do céu e do inferno, né, Rafael? E a proposta do Espiritismo, quando fala fora da caridade não há salvação, é uma proposta um pouco diferente disso, né? Nós sabemos que a questão de céu e inferno nada mais é do que um estado de espírito temporário. Então, quando fala que fora da caridade não há salvação, significa o quê? Que Jesus, quando falou isso, sabia que nós, na nossa condição humana, inferiores ainda, sem termos a consciência de praticar a caridade, nós não conseguiríamos ascender espiritualmente para o planeta Terra, para nós avançarmos junto no estágio seguinte do planeta, que seria a regeneração. Já que Jesus, ele foi o segundo grande missionário, a segunda grande revelação para nos conduzir ao processo de regeneração do planeta Terra. Ele sabia que sem nós incorporarmos o bem ao próximo, a fraternidade, o desejo de fazer o bem, nós não conseguiríamos nos salvarmos ao ponto de nos regenerarmos junto com o planeta Terra. Então foi esse propósito, porque existe uma contabilidade divina. A soma das boas ações vão eliminando os nossos débitos. Então, à medida que nós vamos praticando o bem, nós vamos nos regenerando perante a própria consciência, perante as leis divinas e vamos ascendendo na escalada espiritual. Nós vamos trabalhando as nossas fibras mais íntimas e automaticamente nós vamos nos tornando mais sensíveis, mais humildes, mais fraternos e automaticamente espíritos mais moralizados. É isso que é o propósito quando Jesus disse que fora da caridade não haveria salvação, porque ele sabia que fazer o bem ao próximo é a ferramenta que conduzirá a humanidade terrena ao progresso. E esse é um grande desafio, né, Eulécia? É verdade, quando você falou por espiritualidade, seja qual for a profissão, colocarmos a espiritualidade, isso é verdade. Porque se nós formos fazer a caridade só por obrigação, formos a tratar as pessoas só por obrigação, não, eu tenho que ser simpática, eu tenho que tratar bem, mas você não colocou o verdadeiro sentimento nesse teu ato, lá em cima não fica registrado. Só fica registrado todos os seus atos, suas atitudes que são feitas com amor. Então foi muito bom essa colocação do Rafael, quando ele nos disse que nós temos que colocar a espiritualidade onde estivermos, seja em qualquer profissão que você for. Quer dizer, você tem que fazer as coisas com amor. Se você não está satisfeito onde você está, se não está satisfeito com a tua profissão, procure outra, mas faça as coisas com carinho, com amor, que isso te traz saúde, porque a ciência já provou que os maus sentimentos, as emoções negativas afetam os nossos órgãos. Então, para mantermos saúde, vamos ser alegres, vamos procurar ser felizes, sorrindo sempre, apesar de todas as nossas dificuldades, porque todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas não vamos
colocar aquelas dificuldades, aqueles problemas nas nossas costas e nos arcarmos, não aguentando o seu peso. Porque nós só estamos passando aquilo que é nosso. Os nossos problemas são nossos, as nossas dificuldades são nossas, não foram emprestadas. Então é muito importante essa colocação de nós colocarmos, não é ser espíritas, é espiritualizarmos, sermos espiritualistas em todos os nossos locais de onde estivermos. E essa questão que você falou também, que achei bem importante, que nós não pertencemos à matéria e nem a matéria nos pertence. Nós somos seres estritamente espirituais, que vivemos uma experiência material. Lógico, nós estamos vivendo essa experiência material que é importantíssima para o desenvolvimento das nossas virtudes. Mas, vencido o prazo dessa experiência, nós retornaremos à nossa verdadeira essência, né? Nós vamos para o sorteio, vou pedir para o Rafael sortear o livro. Pinga Fogo, com o Chico Xavier, o organizador foi Saulo Gomes. Esse livro vai estar a partir de amanhã na Livraria Espírita Educadora, na Rua Santos Dumont. E quem foi o ganhador ou a ganhadora? Simone Carreira. Ah, foi a Simone. Simone Carreira, na nossa Watch Party, que ela participou aqui. E nós queremos agradecer a você, Rafael, aqui está, Simone, pela presença. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Silvia, Eulécia, aos nossos telespectadores. É sempre muito bom estar aqui para que nós possamos trocar essas informações, esse aprendizado, já que nós somos ainda crianças a nível espiritual e todos nós precisamos desse intercâmbio de informações para que a gente possa, junto de mãos dadas, crescermos espiritualmente e automaticamente ajudarmos a coletividade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado a todos. E na semana que vem nós voltaremos, Eulécia, ao vivo, com mais um programa Presença Espírita, mais um assunto relevante e contamos, como sempre, com a sua audiência. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.